Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. No tempo pré-histórico, os seres humanos eram mais semelhantes aos outros animais do que hoje. Ainda somos, em muitos aspectos, mas a gente conseguiu criar as nossas cidades, as nossas fortalezas, a nossa tecnologia, os nossos muros, e de alguma maneira a gente domesticou os animais. Mesmo os selvagens estão fora da nossa esfera aqui de habitar, né? Mas naquele tempo não. Então, a exemplo dos cachorros, que quando você está passando na rua, eles ficam latindo, latindo, defendendo o seu território, o ser humano como animal também ainda tem esse instinto. Mas como a gente não precisa mais ficar na porta da nossa casa com uma arma na mão, ou na porta da nossa caverna com uma flecha na mão, isso é direcionado para as nossas ideias também. Existe uma sofisticação de um comportamento, de uma linguagem, mas que nasce de um instinto absolutamente rudimentar e inconsciente. O instinto é um movimento de inconsciência. Como eu disse agora há pouco, eu acredito que o instinto é uma plantação, é uma instalação, é um antivírus, um firewall, que a natureza projeta na gente e nos animais todos, para que de maneira inconsciente a gente possa criar condições da nossa vida, né? A vida sempre está trabalhando em prol da própria vida, né? Então a gente tem os nossos instintos. O problema é que a gente não para pensar nisso e a gente não domestica os nossos instintos, a gente não supera os nossos instintos. A gente simplesmente adere aos nossos instintos usando, dependendo do tempo onde nós estamos, ferramentas diferentes, linguagens diferentes e sem perceber. É claro que o cachorro que sai correndo atrás do pneu da moto, né, na cabeça dele existe uma causa para isso. Ele não sabe que ele está respondendo a um instinto, que eu nem sei direito por que os cachorros fazem isso. Algum cheiro, alguma coisa, e fazem, né? Se um cachorro percebesse o ridículo que é e o perigo que é, e o risco de ser atropelado, a correr atrás de pneu de carro ou de moto, é possível que ele não fizesse isso. Isso tem a ver com aquele meu texto sobre as formigas, e nós somos como formigas, e a grande diferença é que uma formiga, no meio do formigueiro, reconheceu-se formiga. Quando ela reconhece ser uma formiga, nada além acontece, nenhuma outra informação, nada. A não ser pelo fato de que agora ela sabe que é uma formiga. E o simples fato de reconhecer que é uma formiga já modifica a sua percepção em relação a si mesma e em relação às outras formigas. Os instintos estão instalados em todos nós, mas se a gente puder enxergá-los e sobre eles projetar alguma consciência, até da irrelevância de que esteja aqui hoje ainda ativo em mim, é possível que eu possa superá-lo. Mas as ideias hoje são manipuladas para que a gente se mantenha nessa condição animalesca e instintiva. Os animais, quando não superando os seus instintos, os animais se mantendo de maneira instintiva, enfim, eles servem de operários, eles servem os seres humanos. Então você pega um cavalo e ele serve os seres humanos. Você pega um cachorro e o cachorro serve, né? Hoje o cachorro serve ou para proteção ou para cegos e mais do que isso. O cachorro hoje ocupa lugares de famílias que não têm filhos, de casais que não querem ter filhos. Não é à toa que tem tanto cachorro doente e louco aí por conta desses casais, dessas pessoas que cuidam dos seus cachorros como se eles fossem um bebê, né? O bebezinho, aí leva o cachorrinho num carrinho de bebê. Já contei algumas vezes isso aqui. Uma vez eu vi aqui em Porto Alegre um carrinho de bebê gêmeos. Quando eu vi, eram 2 cachorros no carrinho de bebê gêmeos. A mulher toda orgulhosa empurrando o carrinho de bebê, os cachorrinhos com uma roupinha de lã, uma boinazinha. Eu fico imaginando um cachorro vira-lata passando lá, porque é ridículo, né? E eu fico imaginando a infelicidade desses bichinhos que querem ser cachorro. Não querem ser bebês, né? Mas o ser humano faz isso, ele tenta domesticar. Os nossos instintos, ao serem domesticados, manipulados, faz da gente mais ou menos o que essa mulher fez com esses cachorrinhos. E a gente serve a causas, a vazios, a necessidades que não são nossas, né? Então, alimentando essa condição, se joga na gente a ilusão de que precisamos defender o nosso território, as nossas verdades. Hoje em dia, isso está muito evidenciado nessa briga de esquerda, direita, enfim,
que agora felizmente já está diminuindo um pouquinho, mas que nos últimos anos foi tão louca no Brasil, né? Eu, enquanto alimentava aqui a necessidade da gente refletir, enxergar, e independentemente da opinião que tiver e do lado que escolher, partir de um processo de consciência, né, eu tomava uma porrada, dizendo, então você é o isentão. Aí um lado dizia, você tem que ser esse lado, e o outro, você tem que ser o outro lado. A gente sempre está sendo chamado a essa condição animalesca, né, de guerra. O que mobiliza, é engraçado isso, mas repare, o que mobiliza os seres humanos não é a consciência de maneira geral. Não é a sabedoria, não é o amor, não é a justiça. O que mobiliza os seres humanos é a guerra, né? E aí, por conta do que o Carlos propôs aqui no e-mail, a defesa de espaços, a defesa de territórios, a defesa de verdades, a defesa de ideais, como antes nós fazíamos para defender as nossas cavernas, as nossas fêmeas, os nossos filhos, e depois, com o tempo, o nosso espaço de terra, o nosso pomar, a nossa plantação, né? Ou as nossas casas, ou as nossas ruas, ou as nossas cidades, ou os nossos países, a gente sempre está defendendo, a gente sempre está brigando, e em nós sempre instilado o espírito da guerra, como um exército faz em qualquer país para que os seus soldados sejam soldados. Qual é a característica comum de um soldado? Fundamental, né? Para todos os soldados, todos os militares, em todos os lugares, qual que é a característica fundamental? Não questione. Não questione seu superior. O espírito hierárquico dentro da carreira militar é fundamental, é a espinha dorsal. O mínimo questionamento pode levar aquele militar a uma prisão, e você pode contra-argumentar, e você tem razão, dizendo, mas como é que seria um exército se as pessoas não seguissem a ordem de um general? Não haveria. Certamente não haveria. Para que o exército, para que os militares existam, é necessário que haja essa rigidez, né, de comportamento, dogmática, inclusive, onde um pensa por todos, ou poucos pensam por muitos. Uma guerra, e os soldados que vão à guerra, ainda que discordem, eles têm que ir. Caso contrário, eles vão ser presos, no mínimo, né? O soldado deve ir à guerra sem questionar. E se o soldado receber uma ordem de atirar, ele vai ter que atirar. Se o soldado receber uma ordem de entrar numa casa onde eventualmente um terrorista ou alguém do exército inimigo esteja, e se for necessário matar todo mundo que está ali, é possível que ordens assim aconteçam, ele fará, né? Não lhe cabe questionar. Para que um exército aconteça é necessário, e aqui não é nenhum pensamento pejorativo ou depreciativo, é só uma constatação. É necessário que haja redução do pensamento, para que no lugar do pensamento haja as regras e a servidão, né? O serviço militar daqueles que vão seguir as ordens. Esse é o mundo ideal, né, dos manipuladores, dos controladores, exércitos. O exército não é só o exército que nós conhecemos, e os militares não são só aqueles que nós chamamos de militares. Nós, como parte de uma massa, né, de uma sociedade que não pensa, que não questiona, que não reflete, né, que não se enxerga, que não percebe as coisas pequenas, como o moço do escritório que vai embora, do texto do Fernando Pessoa, se entrega a esse movimento de irracionalidade. E quando a irracionalidade impera, o que vem à tona? Os instintos. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.